Quem acompanha a CPI deve estar lembrado de quem é esse senhor aqui, esse é o senador Heinz. Uma coisa que ninguém sabia, pelo menos até hoje de manhã, é que o senador Heinz fez ligações para a diretora da Precisa Medicamentos. Quem é Precisa? Precisa é aquela empresa que estava intermediando a compra da vacina Covaxin, aquela vacina superfaturada que ia ser comprada por 1,6 bilhão de reais e que a vacina não ia nem chegar no final. E que o governo Bolsonaro tentou pagar com nosso dinheiro público 45 milhões de dólares adiantados por essa vacina. O Heinz, logo depois que a CPI foi instalada, ele fez ligações para a diretora da Precisa. Aí depois perguntaram para ele por que você fez essas ligações, ele falou, eu não lembro, e tentou desconversar. Só que, você fala, talvez, quem sabe ele não lembre. Ok, só que essa diretora da Precisa, ela também recebeu ligações de um oficial do Ministério da Defesa, de um capitão da Marinha. Muita gente não sabe, mas na Marinha a patente de capitão é equivalente a coronel do Exército da Aeronáutica. Então, um capitão da Marinha, como se fosse um coronel do Exército, ele fez várias ligações também para a diretora da Precisa. Aí começam a vir as suspeitas. Por quê? Porque as reportagens da Folha, do Antagonista, de outros veículos entraram em contato com ele e ele não respondeu a ninguém. Ele desligou na cara da repórter da Folha, só para que você tenha ideia. Aí eu penso, se o cara não fez nada errado, por que ele desliga na cara da repórter e fica 3 dias sem responder ligações? Alguma coisa está estranha. Vamos falar aqui sobre esse assunto porque isso vai longe. E analisando a quebra dos sigilos da diretora da Precisa, descobre-se muita coisa. Mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, se você sabe que esse desgoverno assassino estava tentando roubar bilhões com propina nas vacinas, então inscreva-se aqui no canal. Aproveita também e curte o vídeo. Olha, um segundinho de graça. Embaixo do vídeo aqui tem um botão inscrever. Clica nele, ó. Não tem que preencher nada, não tem que pagar nada. É só clicar e você está ajudando a oposição ao bolsonarismo. Um segundinho. E no Plantão Brasil, a nossa oposição não se limita às redes, não. Aqui é oposição de verdade, não é só falatório, não. A gente vai para as ruas. Ó, aqui no final do vídeo eu vou mostrar um trecho. Isso é um carro de som, ó, dá até para ver a pessoa tá filmando de dentro do carro de som, denunciando os crimes do Bolsonaro. Essa cidade de São Vicente, litoral de São Paulo, tá subindo um local chamado Ilha Porchá, que fica lá em São Vicente. Quem é da Baixada Santista lá, com certeza conhece. No final do vídeo a gente viaja para São Vicente e eu mostro aqui um trecho do nosso carro de som que ficou lá várias horas denunciando os crimes do Bolsonaro no litoral de São Paulo. Ó, a gente aqui roda de norte a sul, litoral, cidade do interior, capital, a gente roda tudo denunciando os crimes do Bolsonaro para a população ficar sabendo. No final do vídeo eu mostro aqui, quem quiser apoiar as ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Clica ali em Seja Membro, são 10 centavos por dia, você ajuda a gente a ampliar. A gente está rodando em pelo menos 10 cidades por semana, tentando ampliar para 15, 20, quem sabe. Teve semana já que a gente rodou em 15, 17, 18 cidades, quem sabe a gente consegue ainda ampliar mais. Ó, e no primeiro comentário eu deixo também o Pix, o PicPay, deixo o link do Spotify, tanto da música Lula Livre como da música Fora Bolsonaro. A música Lula Livre não é só Lula Livre, fala que o Sérgio Moro é um juiz ladrão e tudo mais. E deixo também os links das minhas outras redes sociais, tudo no primeiro comentário do vídeo. Se você estiver assistindo com o celular assim, ó, é só você fazer assim, aí vai aparecer embaixo os comentários, clica ali e tem tudo. Agora vamos falar sobre a diretora da Precisa. Veja bem, essa diretora da Precisa, ela foi depor na CPI, foi um depoimento, pensa um depoimento enrolado. Ela enrolou demais. Primeiro não queria falar, aí depois falou quase nada. E ela gastou todo o tempo que ela tinha para falar no depoimento para tentar inocentar o Bolsonaro e o dono da Precisa, que é o Maximiano, que até hoje ninguém sabe a cara desse bandido. Eu posso falar bandido por quê? Porque o mesmo grupo do Maximiano, da Precisa e dessa diretora é o grupo da Global, que já tinha dado calote no Ministério da Saúde. Aí, quebraram os sigilos dela, porque afinal se a pessoa não fala, vamos ver os sigilos dela, vão começar a falar. Tá, tiveram acesso já aos sigilos telemáticos, o fiscal e bancário ainda não. Sigilo telemático confirma uma coisa, muita gente não sabe, mas a Precisa é uma grande conhecida do Ministério Público e da Justiça, tem várias investigações. Em junho do ano passado, a Precisa já estava sendo investigada por contratos de testes de Covid, testes superfaturados que a Precisa estava fornecendo ao Ministério da Saúde e a secretarias. Só para você ter ideia de que é uma empresa que é usada para... É um grupo, não uma empresa, é um grupo com várias empresas. O Renan Calheiros até falou que a Precisa pertence a um grupo com 14 empresas e essas 14 empresas estão num conglomerado de 60 empresas. Ele falou, a Precisa ali é o pontinha de um iceberg de corrupção muito grande que envolve todas as áreas do Ministério da Saúde. Tá,
Esse grupo já deu vários calotes no Ministério da Saúde e aí, em junho do ano passado, o Ministério Público Federal abriu investigação contra eles por conta de superfaturamento em testes de Covid, só pra você ver. Eles usam esse grupo de empresas para roubar dinheiro público, tá? Não só os empresários, os políticos, Ricardo Barros, Arthur Lira, Ciro Nogueira e outros tantos, Flávio Bolsonaro, outros que a gente também não sabe, tá? Aí, pouco tempo depois, coincidência ou não, um capitão que é oficial e está no Ministério da Defesa, ele trabalha no Ministério da Defesa, ele não trabalha na Marinha, mas sim no Ministério da Defesa, ele fez várias ligações para a diretora da Precisa. Aí, analisando os celulares dela, falaram, caramba, entre todos os números aqui, tem coisa suspeita, tem um ou outro, a gente ainda não sabe tudo de suspeito que tem, porque o pessoal da CPI, eles vazam a conta-gotas. Hoje estão vazando isso, talvez amanhã vazem coisa pior. E aí, as reportagens ligaram para esse capitão da Marinha para dizer, você ligou ali para o pessoal da Precisa para quê? Ele desligou na cara da repórter da Folha, na cara. Você fala, se o cara não tem nada contra ele, se ele só fez uma ligação, alguma coisa assim, por que ele desliga na cara? Pior, ele é da parte exatamente que faz compras no Ministério da Defesa. E entre as compras que eles fazem, tem compra de seringas, de agulhas, enfim, de equipamentos hospitalares. Quer dizer, ligou para a Precisa provavelmente para falar de alguma coisa dessas. Mas a gente não sabe agora, e agora, veja bem, se não tinha suspeita nenhuma contra esse capitão da Marinha, agora tem, porque o fato dele não tentar nem explicar, ele simplesmente falar que não ele simplesmente ignorar e fingir que não é com ele, mostra que alguma coisa errada deve ter. Tem ou não tem? Porque se você não fez nada errado, você fala, eu liguei aqui e não deu em nada. Mas se você fez coisa errada, aí você foge de jornalista. Vamos lembrar, eu vou dar um exemplo de criminoso que foge de jornalista. O Bolsonaro, sempre que pergunta do cheque da Micheque, ele até falou que queira bater num jornalista. Sempre que pergunta do caso Covaxin, ele vai embora. Sempre que o Bolsonaro fala alguma coisa, ele diz que não pode ter pergunta. Por quê? Porque é criminoso, bandido. Esse aí da Marinha, parece que é igual os outros coronéis do Ministério da Saúde. É criminoso, bandido. Vamos ver aí, vamos dar para ele o benefício da dúvida por enquanto. Aliás, vou perguntar, damos o benefício da dúvida ou não? Comenta, é bandido ou não é? Vamos ver. Aí entra o senador Heinz. Olha só, a CPI foi instalada a mando do STF. É por isso que o Bolsonaro xinga o Barroso todo dia. Não é porque ele é presidente do TSE. É porque o Barroso foi o ministro, e aí qualquer outro do STF faria a mesma coisa, foi o ministro que determinou a abertura da CPI da Covid. Por quê? Porque tá na Constituição, teria que ser aberta. Tinha as assinaturas, tinha todos os requisitos, tinha que ser aberta. Rodrigo Pacheco, na época, ele era aliado do Bolsonaro e ele estava atrasando a CPI podia ter começado 2 meses antes. Imagina o nível de fritura do Bolsonaro se essa CPI tivesse começado 2 meses antes. Não começou porque o Rodrigo Pacheco é outro cúmplice de assassinato. Hoje não é mais aliado do Bolsonaro, mas é outro cúmplice de genocídio. Tá. A CPI foi aberta dia 13. Dia 18, o Heinz começa a fazer ligações para a diretora da Precisa. Estranho, né? Aí dia 23, a CPI dia 23, 5 dias depois, a CPI é instalada e todos os membros são formados e o Heinz vira suplente da CPI. Agora ele é senador titular. Aí perguntaram para o Heinz que foi ligar para a diretora da Precisa. E o Heinz não soube explicar. Ele falou que não lembra. Quer dizer, não soube explicar. Se ele soubesse explicar, explicaria, mas não tem explicação. Aí tem algumas coisas. A Precisa é uma empresa que está investigada, tem várias, não é uma ou duas, não. Eu citei aqui essa de junho do ano passado, mais de um ano de investigação, sobre superfaturamento na compra no caso eles iam vender, na venda de testes de Covid. Mas a Precisa é investigada e inclusive são réus. Inclusive o Ricardo Barros é réu em um dos processos junto com os donos da Precisa, em vários processos de compras de insumos superfaturados, transporte que é superfaturado e também em processos de, além da compra ser superfaturado, o produto nunca é entregue. Até eu sempre uso aqui o exemplo de quando o governo pagou mais de 40 milhões em 2017, enquanto os otários estavam, tiramos o PT, isso mesmo. Entrou o Ricardo Barros do Ministério da Saúde e pagou mais de 40 milhões adiantados para a Precisa por medicamentos que eles sabiam que jamais chegariam. Eles sabiam. Já quando fizeram a negociação, já falaram, vou te pagar adiantado, a gente rateia aqui o dinheiro, ou seja, roubam muito, e não vai chegar as crianças com leucemia, remédios para crianças com leucemia. As crianças vão morrer, os pais das crianças vão ficar desesperados, mas dane-se. E aí o que fez o Ricardo Barros para tentar que ele conseguisse vender ainda mais?
Ele ainda falou, entrou em contato com pais de crianças com leucemia para usar essas pessoas, só para saber como ele usa todo mundo como massa de manobra, para que eles entrassem na justiça contra a Anvisa, para que a Anvisa liberasse a compra, para que ele pudesse comprar ainda mais, porque aí ele não queria roubar 40 milhões, ele queria roubar 300 milhões. Só que a Anvisa não deixou. Ele conseguiu um parecer na justiça de algum juiz que, sim ou não? Comenta aí você sua opinião, sim ou não? Eu não nasci ontem, tem gente que parece que nasceu ontem, eu não. Conseguiu um parecer de um juiz de segunda instância que autorizou a compra sem a anuência da Anvisa, aí roubaram 40 milhões nessa, ia ser mais de 300 milhões, só para você ter ideia. Aí tem outros processos, agora compra de seringa, pelo que o Renan Calheiros falou, esse grupo da Precisa, eles são envolvidos em venda de aventais, de seringa, de luva, de remédio, sabe? Cloroquina, ivermectina, isso tudo, eles também vendem. Em venda de tudo aquilo que você puder imaginar, tudo que tem no hospital. Chegou alguma coisa no hospital, veio do governo federal, foi superfaturado. É mais ou menos isso o que deu a entender o Renan Calheiros em algumas entrevistas que eu vi ele falando. É muita corrupção, é muito mais do que você consegue imaginar. Você entra no hospital, onde você olhar no hospital, você não consegue ficar 2 segundos sem olhar num hospital público, sem que você olhe para alguma coisa que foi superfaturada pelo governo federal. E muitos utilizando esse grupo da Precisa. E aí, a diretora da empresa, aquela que ela é extremamente leal ao dono da Precisa, que até hoje ninguém viu o nome dele, extremamente leal ao Bolsonaro, ela recebe ligações do titular da CPI, agora ele é titular da CPI, do Heinz. Tem uma coisa, aí é curiosidade nível máximo. No depoimento dessa diretora da Precisa à CPI da Covid, sabe quem é o senador que não fez pergunta nenhuma para ela? O Heinz. O Heinz faz pergunta para todo mundo. Todo dia que tem CPI eu vejo o pessoal lá no Twitter, até alguns aqui no canal falando, nossa, vamos agora escutar de Rancho Queimado, Mia Khalifa, que é aquela ex-atriz pornô, e um monte de teoria da conspiração. Porque é isso, o Heinz usa os 15 minutos dele pra... eu acho que ele não vai no banheiro, deve estar fica aqui preso, aí sai pela boca tudo naqueles 15 minutos da CPI, é a diarreia do Heinz. Mas, no dia dessa pessoa, dessa diretora da Precisa, agora eu não lembro o nome dela, mas não interessa o nome dela. Interessa que no dia que ela foi, o Heinz não fez pergunta nenhuma. Em um dia, só teve um dia na CPI em que o Heinz não fez pergunta. Foi no dia que ela foi, você fala, pô, mas muito estranho. Justa a pessoa com quem ele tem contato, ele não fez pergunta pra ela, ele não fez a dobradinha, por que será? Estranho, né? Comenta aí porque você acha que é. Enquanto você comenta, eu vou mostrar aqui, São Vicente, litoral de São Paulo, Assista aos vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. 4.000 mortos por dia e a conta vai aumentando, enquanto a nossa economia também vai desmoronando. Desemprego só aumenta, o Bolsonaro é o culpado. Carne, feijão e arroz a cada dia tá mais caro. Isolamento social já teria acabado se não fosse desgoverno de alguém tão despreparado. Essa conta só aumenta. E já pagamos muito caro por tanto despreparo. O Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com o grito na garganta. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, acabou pra você! Fora Bolsonaro, meu país vai crescer! Fora Bolsonaro! Nesse lugar, tanto na entrada, é um lugar que você vai subindo, tem um monte de prédio de elite, só tem bolsonarista. Pensa num lugar da cidade que só tem bolsonarista, inclusive eu acho que nessa zona eleitoral o Bolsonaro deve ter tido 95% dos votos. Mas rodou na cidade inteira. Ontem eu mostrei aqui vídeo na periferia da cidade, lá quem é da Baixada Santista sabe, chama Área Continental, é a área mais pobre de São Vicente, rodou lá em tudo que você imaginar, sempre denunciando os crimes do Bolsonaro, denunciando que ele não quis comprar vacina, que ele quis roubar com a cloroquina, que o desastre econômico, a inflação é culpa dele, a mansão do Flávio, tudo isso. Quem quiser apoiar, pra gente continuar ampliando, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, deixa também o link da música e as outras redes sociais. Falou!